sobre o pecado, medo, culpa, as tentações da carne, pecados da carne, a que ponto interfere na ligação com a graça de Deus? Olha, interfere apenas na medida em que eu sou um ser psicológico e que o meu pecado me afeta. Não afetou Deus. O cara pensa que se ele entrar ali no banheiro agora, der uma descacetada, uma descontrolada nele, aí ele olhar por ali, ele viu uma... ele olhou assim pela brecha, ele viu uma vizinha ali do lado, ele só, não é tomando um banho com um fio dental sumário, que mais parece um desses da Johnson & Johnson, que não dá nem para ver. Entrou no reguinho mais fino, sumiu. Você nem viu. Aí ele subiu doido e se masturbou. Hoje à tarde ele tem que visitar alguém num hospital. Como é que o crente fica nessa hora? Imagina essa cena. Dissonância cognitiva. Imagina. É a palavra. Imagina essa cena. Eu sou o crente. Não, tem que ter. Tem que ter aqui uma performance. Eu sou o crente. Aí acabou o papo de graça, vocês foram embora, foi todo mundo, eu olhei ali, não tem nenhuma gata aqui do lado, nem tomam banho de piscina, vamos supor que tivesse. Tem ali o seu Aristóteles. E uma família querida que gosta muito de fazer pão de queijo, se vestem com as saias até aqui. Mas, pois bem, vamos supor que tivesse ali a mulher melancia, virada para a lua. Aí o cara olha daqui e diz, meu Deus, que mondrongo sensual. Aí não se segura. Que é um mondrongo mesmo. É um mondrongo, que é uma melancia disforme. Com duas bandas. Meu Deus. São duas melancias, uma de cada lado. Aí, melancias marrons. Aí, melancias da Malásia. Aí o cara vai lá, não se segura e celebra em homenagem à mulher melancia alguma coisa. Pois bem, 14h, ele vai ser visitado por um irmão que diz, pastor, nós estamos indo ao hospital visitar um irmãozinho que está com câncer, eu quero que o senhor vá fazer uma oração com ele, minha última esperança. Aí o que esse pastor vai dizer? Quase com toda certeza, se ele não tiver virado ainda serial killer, psicopata pastoral, se ele tiver ainda aquelas culpas neuróticas evangélicas, que é até bom que existam nele, até ele se converter do pastorado ao evangelho, isso ainda pode salvá-lo. Se existir ainda nele, ele vai dizer, no mínimo ele vai dizer, meu irmão, amanhã, depois de amanhã, sabe por quê? Porque ele saiu na mão pensando na vizinha, a mão dele está impura para orar por alguma pessoa lá. Não vai ter unção nele para curar o doente. Por quê? Porque no paganismo dele, ele acredita que a mão que ele usou para masturbar é a mão que cura as pessoas. Que ele é a bateria dessa energia. Logo ela foi poluída. E ele não botou água destilada do Espírito Santo para renovar a carga. E tem que deixar na chupeta 24 horas para ver se amanhã a carga está melhor. É assim que crente pensa, pastor crente, todo mundo pensa. É pensamento mágico. Mágico, pagão. Próprio do obsessivo. E que conduz ao quadro obsessivo. Totalmente. Todo mundo pensa assim. Respondendo a pergunta. Lê de novo a pergunta. Está respondido. Sobre o pecado, medo, culpa, as tentações da carne, pecados da carne, a que ponto interferem na ligação com a graça de Deus? Pois é. Que ponto interfere? É que a culpa do cara faz com que ele olhe para Deus como servo mau, sabendo que tu és homem severo, que tu ajuntas o que tu não espalhaste e que tu ceifas o que tu não semeaste, e eu me escondi de ti. Escondi o dom, o talento, a oração, a graça, tudo. Por que o cara viu Deus como severo? É porque ele se viu como mau. Aí ele transfere para Deus isso. O sujeito peca respondendo a pergunta. Ele se vê como mau, transfere para Deus a maldade e diz, hoje Deus não me abençoa porque Deus deve estar mal como mal estou eu em relação ao meu próximo. Mas ele não sabe é que no dia que ele se acha santo, ele não consegue acrescentar 1 milímetro de santidade à vida dele diante de Deus.
E no dia que ele se sente pecador, ele não consegue diminuir quem ele é diante de Deus 1 milímetro. Porque dos pecadores ele é o principal, mesmo quando ele está no terceiro céu. Ou você acha que quando Paulo chegou no terceiro céu, dos pecadores ele virou o menor? Ele foi para o terceiro céu como dos pecadores o principal e voltou do terceiro céu com consciência de que ele era mais ainda. Meu amigo. Você aumentou. Então, meu irmão, o meu pecado nunca me impediu de pregar e ninguém se converter. E a minha santidade nunca melhorou ninguém quando eu preguei e me converti. O que acontece o tempo todo é que se eu pregar o evangelho como verdade, e as pessoas crerem de verdade, o evangelho vai operar em cada um conforme a fé de cada um no conteúdo genuíno do evangelho proposto. E cada um viverá segundo a sua própria fé, ainda que eu seja um cretino e um canalha. Eu responderei diante de Deus pela minha mentira. E posso até ouvir Deus dizer, eu nunca te vi nem mais gordo nem mais magro. Sai daqui, pregador insistente e safado. Agora, de outro lado, você pode ter certeza. Em 95, eu nunca tinha traído na minha vida. Eu vivi 25 anos sem nem sofrer subjetivamente tentações dessa natureza. Em 95, do dia para a noite, meu coração virou e eu pequei. E não pequei uma vez, nem duas. Eu entrei num processo do qual eu só fui tirado pela graça e pela mão poderosa de Deus, porque de mim mesmo eu não encontrava energia para sair. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Durante aquele período, eu preguei 2 anos sofrendo. Quis cancelar todas as minhas agendas. Eu me sentia o homem mais porco, nojento e sujo do mundo. Mas como eu já compreendi o Evangelho exatamente como eu compreendo hoje e anuncio a você hoje, eu já o compreendo assim desde quase sempre. Pasme, eu expulsei dezenas de demônios em 95, 96, 97, 98 e eles todos saíram porque eu nunca fui na besteira de pensar que os demônios saíam por minha causa. Nem nos dias em que eu ficava 5 dias em jejum e eles saíam, eu nunca achei que era por minha causa. E nem quando eu estava em pecado, eu achei que eles não iriam sair por minha causa. Eu sempre criei que eles iriam sair por causa do único poder ao qual eles se submetem, que é o do nome de Jesus. Às vezes em que eu disse para mim mesmo, não vou pregar, porque eu não quero ser blasfêmia para o Evangelho, porque a minha vida não está coerente com o Evangelho. Mas eu sabia que eu não conseguiria subir num púlpito e pregar qualquer coisa que não fosse o Evangelho, ainda que aquela pregação me rasgasse todinho e me colocasse sob a pior sentença. Mas eu preferia pregá-la inteira para todo mundo, como juízo para mim, do que falsificá-la para alguém. E milhares continuaram se convertendo, porque a palavra era do Senhor e não voltará vazia, não é minha. Então hoje eu estou aqui sem culpa, e não é porque eu estou sem culpa que eu ganhei mais poder para orar por você. Não é não. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não depende de quem quer nem de quem corre, mas de usar Deus de misericórdia para conosco. Ao contrário, frequentemente é nos dias da minha fraqueza, quando eu estou sentindo mais cólica, nos dias em que eu estava mais fibrilante, quando eu fibrilava, nos dias em que eu estava mais irritado com a burrice humana que me cansa mais do que a canseira, nesses dias são os que eu mais me disponho a orar pelos doentes. São nos dias em que eu olho para mim e me sinto antítese de mim mesmo, nesses dias em que eu digo, Senhor, eu quero me entregar para orar por todas as necessidades humanas, mais do que nunca, porque tudo que acontecer não vai sobrar nem um alto engano, nem para o diabo querer levantar brincadeira a meu respeito. Porque eu, ele e a hoste de anjos sabemos que a glória é tua, Senhor.